Olá, boa noite, amigos amados. Nesta linda quinta-feira, o mês de abril já iniciou. Hoje são 2 de abril de 2026. E nós continuamos com o nosso livro maravilhoso, Autodescobrimento, uma busca interior. Ainda no capítulo 1, o ser real. Mas hoje nós vamos tratar da interação espírito-matéria. Este é um podcast, Momentos com Joana de Ângeles, em 30 minutos. Eu, Carmen Silveira, e a Laila Fernandes estamos colaborando na mídia com todos para que cresçamos juntos, entendemos um pouco mais da série psicológica da amiga, da amada, da nossa benfeitora Joana de Ângeles. E ela vai nos dizer assim: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Qualquer coisa, qualquer ocorrência em um deles refletirá no seu componente, porque vai gerar uma ação perturbadora, alguns distúrbios que muitas vezes se transformam em doenças e que, para serem retificados, modificados, transmutados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram, ou seja, do início. E muitas vezes nós não sabemos quando começou. E ela vai nos orientar belamente, dizendo: determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina. Onde? Na nossa corrente sanguínea, graças às nossas glândulas suprarrenais, envolvendo minutos de exaustão, com muito medo, com muita agressividade. Pode ser, muitas vezes, que essa ação emocional reaja no físico, chegue até o nosso corpo físico. E neste corpo físico vai aumentar a taxa de açúcar. Ou seja, o pâncreas e o fígado vão funcionar muito mais, causando forte contração muscular em face da volumosa irrigação do sangue e a sua capacidade de coagulação rápida. Vejam, meus amigos, uma coisa que aparentemente é simples possa causar todos esses distúrbios que nos passam muitas vezes despercebidos. É alguma coisa simples que nós achamos que já passou. Não é assim. As nossas células, o nosso corpo, fica ainda conturbado com tantas emoções fortes, como nos diz a nossa benfeitora. E ela vai dizendo: a repetição desse fenômeno provoca muitas doenças graves, como diabetes, artrite e a hipertensão arterial. Porque o nosso corpo foi feito para um estado mais calmo, emocionalmente falando. Por isso, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual ou correspondente. Em razão dessa desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, as nossas emoções, os nossos sentimentos
e o nosso corpo se desajustam com os núcleos de energia, facultando muitas vezes processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus e bactérias que aí se instalam. Nós vemos pessoas que têm uma gripe sempre, que têm uma virose sempre, que têm uma pneumonia sempre. Será que isso não tem a ver com os componentes que atacam a mente, o perispírito, as células, permitindo que diminua a nossa conquista de poder brigar por esses vírus e eles caem na nossa circulação sanguínea? O nosso sistema imunológico não consegue combater tantas coisas repetitivas. Por isto que a harmonia entre o espírito e a matéria deve sempre estar em nosso favor, em favor do equilíbrio do ser, que na realidade foi confeccionado para estas atividades. Por outro lado, a enfermidade, por outro aspecto, pode ser ou podem ser as enfermidades consideradas como um processo de purificação, especialmente aquelas de grande porte, que se alongam por muito tempo, meses, às vezes até anos, fazendo um caminhar doloroso para nós, muito difícil de compreensão. E daí nós questionamos Deus muitas vezes. Senhor, por que tanto desespero? E às vezes os mecanismos de sublimação das nossas energias grosseiras não permitem que nós façamos essa mudança necessária para o nosso reequilíbrio. Por isso, é imprescindível um renascimento constante no indivíduo, pelo renovar da nossa consciência, nos aprofundando no nosso autodescobrimento, como nós já estudamos, a fim de podermos identificar a nossa realidade. Porque este autodescobrimento faculta uma avaliação nossa. O que será que está acontecendo conosco? Por que essa falta de fé que eu estou tendo agora? Por que essa dificuldade que eu estou tendo neste processo que aparentemente é tão simplesinho e eu não consigo sair dele? Às vezes, de imediato, nós temos a necessidade de levar em conta alguns valores essenciais para que possamos entender a escala que nós estamos comprometidos. Então, essa seleção deve ser feita para que nós não fiquemos na nossa ilusão, como aquela miragem, como diz a benfeitora, perturbadora, elaborada pelo ego que está em nós, para que possamos emergir do nosso si, para que possamos ultrapassar, romper com as camadas do inconsciente, que não chegam a florescer. Elas ficam presas em nós, no nosso passado. Por isto, como Jesus falou, Allan Kardec falou, todos os bons espíritos falam, a ação do pensamento é vigorosa, é poderosa no nosso corpo físico. Pensamos, e lá no final da cadeia, porque o pensamento passa pelo perispírito, como André Luiz nos diz, passa pelo duplo etérico e chega ao corpo físico.
E é neste corpo físico, que é uma matéria mais condensada, que nós achamos que é a matéria física, que nós estamos acostumados, quando reencarnados, a trabalhar, e que esse local é o local ideal. Às vezes não é, porque vem esse elo todo de discordâncias, os nossos pensamentos afetados, e aí o nosso perispírito, o modelador biológico, que elabora, que conquista a ação do ser espiritual, vai agir na reencarnação. Foi assim que nós encarnamos. Foi para isto que nós encarnamos. E muitas vezes vamos levar para outra reencarnação esses processos doridos que não conseguimos desmaterializar nesta reencarnação, ora vigente. Então, assim, forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando, ou muitas vezes bombardeando os nossos campos organogenéticos, responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos. E vai transformar a nossa personalidade. Nascemos para sermos melhores do que já somos hoje. Muitas vezes não conseguimos, porque esses núcleos celulares das nossas fontes energéticas são obstruídos por pensamentos de raiva, medo, de desgosto, de reclamações indevidas. Assim, deste modo, quanto mais consciente o ser, ou seja, quanto mais conscientes sermos de nós, mais saudáveis os nossos equipamentos. E daí as nossas tarefas serão feitas com mais equilíbrio. Como age, então, o nosso pensamento? O que é importante para nós? E a benfeitora vai dizer: o pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea, como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia, fazendo com que cada uma, com a sua finalidade para o bem, para o amor e para a paz, seja respeitada. Olha que coisa interessante. Nós pensamos e as nossas células recebem todos os influxos do nosso pensamento. O oposto também acontece da maneira errada. Então, nós perguntamos, quais os meios, então? Então, nós buscamos 3 meios que a Joana nos disse. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, esses dardos reagentes disparados desatrelam as células daquele conforto que elas estão, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que os agride. Então, vejam, quando nós estamos doentes, quando nós vemos essas pessoas com diversos cânceres, de vários tipos, o médico nem pergunta para nós o que nós pensávamos antes de estarmos doentes. Então, é importante que, neste momento dessa transição planetária, do mundo de expiação e provas para o mundo mais regenerado, que a medicina dos homens possa agir de uma maneira mais fluida, buscando a causa da doença. Outras vezes, diz a benfeitora, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem para forças destruidoras, para chamar atenção sobre si.
inspirando compaixão, facultando que a organização biológica, a mitose, surja de focos infecciosos, resistentes à terapêutica, fazendo com que haja um processo desencadeador de doenças. E, por fim, pelo terceiro item, vinganças disfarçadas. Olha, meus amigos, eu fiquei muito impressionada quando a Joana disse vinganças disfarçadas. Como o nosso ego, como nós disfarçamos as nossas vinganças. Então ela vai dizendo, voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que acalenta, que constrói esta vingança, produzindo úlceras cruéis, distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores e se refugia inconscientemente satisfeito, embora ele projete mudanças, mas são mudanças pequenas, que não mudam o estado da alma do indivíduo que se disfarça. Ele não quer sair daquele estado de compaixão, de reclamação, ele gosta daquilo. Assim, diz a veneranda Joana de Ângeles, o intercâmbio de correntes vibratórias, mente, corpo, perispírito, emoções, pensamentos, matéria, é ininterrupto. Sempre nós estamos pensando, agindo, mesmo nos estados infecciosos. Mesmo quando, muitas vezes, nós somos assolados por espíritos inferiores, nos causando a obsessão. Mesmo no processo de possessão, o ser que muitas vezes não fala por si só sozinho, ele é cuidado por outras mentes. Como? Como isso tudo acontece? A Joana vai dizendo, atende aos imperativos da vontade do ser, que hoje direciona conforme seus conflitos ou aspirações. Então, os nossos pensamentos vêm de dentro de nós, do ser pensante, do espírito. Do espírito. E ela nos dá várias maneiras. Quais seriam, então, as maneiras que Joana nos explica que isso poderia acontecer? Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços. Você já esqueceu aquilo, de repente aquilo vem na sua mente como mecanismos de autopurificação. Segundo, angústias cultivadas assumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Meus amigos, amor e perdão estão juntos. Jesus disse para nós, perdoai teu adversário enquanto está a caminho, porque um dia vocês se encontrarão e o juiz, a nossa consciência, não perdoará tão rapidamente como se fosse hoje. Vamos ver quais pessoas nós precisamos perdoar, começando por nós mesmos. O auto-perdão é algo difícil, mas não impossível. Algo que nós podemos construir, reconstruir, trabalhar. E a benfeitora continua dizendo, dispepsias, ingestões,
hepatites originam-se no aconchego do ódio. Ela diz aconchego do ódio. Pessoas que trazem o ódio para dentro de si e o abraçam. Diz, eu odeio esta pessoa. Eu nunca vou perdoar o que ela me fez. Meus amigos, na mesa mediúnica, nós vemos isso. Pessoas que estão séculos odiando uma coisa que já passou. Não tem a vontade de perdoar. Da inveja de Joana, do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, geradora da ansiedade do ser, que ele quer viver no passado e no futuro. O presente para ele não significa muitas vezes nada, porque é no presente que ele deve se desfazer dessas teias que o estão envolvendo. Por isso que nós precisamos nos autoconhecer, conhecer a nós mesmos. Porque muitas vezes o mal-estar do plexo digestivo, da nossa digestão, é que é um alarme, é uma fonte amarela dizendo, cuidado, alguma coisa não está acontecendo certa. Então, são pessoas cujo aparelho digestivo sempre dá mal-estar, come qualquer coisinha, passa mal, tem que tomar remédio, vomita. E ela nos diz, cuidado, o organismo, ele acende aquela luzinha. Cuidado, cuidado, cuidado. O amarelo, às vezes, passa para luz vermelha, dizendo, pronto, eclodiu uma doença, cuide-se, valorize a sua reencarnação, cuidado com ela, cuide do seu perispírito, cuide dos seus pensamentos. E o quarto item que ela vem nos dizer, o desamor pessoal. E aí, eu fui ler com cuidado o que Joana chama de desamor pessoal. Os complexos de inferioridade. Quando a pessoa acha que todos são superiores a ela, que ela não tem valor nenhum. Muitas vezes, meus amigos, isso acontece na infância, quando os pais, muitas vezes, comparam os filhos, dizendo, olha, teu irmão, tua irmã, era tão diferente de você. Você não quer estudar, você não consegue fazer isso. Então, no estado comparativo, muitas vezes você perde na comparação. E você vai para a escola, vai para o colégio e se sente inferior. E aquela inferioridade vai te alcançando o resto da vida. E ela diz, não só a inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, como nós falamos aqui há 2 minutos atrás. A autocompaixão. As contrariedades que resultam dos temperamentos fortes. Poxa, eu queria aquilo e não consegui, mas eu vou conseguir de qualquer jeito. São fontes, diz a benfeitora, são fontes constantes de atritos com o organismo. Nós achamos que passa logo. A energia fica dentro de nós. Muitos dias, talvez semanas, porque nós repetimos o padrão vibratório. E ela vai dizendo, resultando em cânceres de mama, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas, infartos brutais. Puf! Arrebentou uma válvula.
por distonia. E ainda ela nos coloca a quinta distonia: impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis. Respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição. Nós temos hoje síndromes de que você acha que você está sendo perseguido. Mas isso tudo está dentro de você, não está fora. E você acha que é o exterior que está fazendo isso? É o nosso interior. É o nosso eu em nós. Mas nós precisamos nos conhecer, em especial para saber se nós queremos aquilo ou não. Nós não queremos aquilo. Então, nós vamos transmutar, modificar, enquanto nesta reencarnação. E a benfeitora diz para nós: o homem é o que acalenta no íntimo. Eu não sou Carmen, com este vestidinho azul, com esses óculos, com um batonzinho. Eu não sou isso. Eu sou o que está dentro de mim. Muitas vezes, lá no meu inconsciente. Conscientemente, eu nem acredito no que eu vejo. Eu nem gosto do que eu vejo. Então, eu fecho os olhos como um cego. Eu não ouço. Eu não falo. E eu vou criando aquela bola de neve nevrálgica dentro de mim. E a benfeitora nos diz: sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia, pelos quais se movimenta. Sou saudável. Penso muito bem. Tenho muitas desarmonias. Penso muito mal. Tenho muitas doentinhas. Aliás, doencinhas. Fico muito doentinha sempre. Mas é bom eu ficar doentinha, porque as pessoas vão me visitar, as pessoas têm piedade de mim. Não, 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 não. Nós nascemos com uma bagagem necessária. O fardo é suave. O caminho é leve, porque os benfeitores acharam o melhor para nós, a melhor família, o melhor lugar de nascimento. As nossas propostas foram feitas pré-reencarnatórias, para que os nossos amigos, os nossos benfeitores, pudessem nos ajudar a reconstruir o nosso caminho, vindo de reencarnações pregressas. E a Joana diz: adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias benfazejas, amigas, saudáveis, belas, favorecendo-se com a disposição para muitos empreendimentos idealistas, libertatórios e grandiosos, que podem ser conseguidos no planeta em que nós estamos, graças às dádivas da reencarnação. Ninguém sai da vida sem deixar algo. A vida, a reencarnação, é uma dádiva de Deus que nos libertará das nossas dificuldades do passado. Por isso, nós temos que vicejar fontes energéticas de bem-estar, de amor, de paz.
sem egoísmo, sem orgulho, sem fugas. Muitas vezes, nós não conseguimos fazer tudo numa reencarnação. Vamos continuar na próxima ou nas próximas. E ela fecha o nosso item dizendo: cada um é o que lhe apraz e o que se esforça, não tendo nenhuma necessidade, nenhum direito de se queixar, porque nós temos oportunidades maravilhosas de melhoria. E ela usa Jesus, dizendo: Jesus, referindo-se ao fato, sintetizando magistralmente sua receita de felicidade, ele faz o seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, quem semeia vai colher a semeadura. Mas é preciso que eu semeie em terra fértil, em solo adubado. A semente vai florescer mais rapidamente, melhor, se o solo for adubado. Se for aquele solo seco ou aquele solo que eu não pingue momentos de felicidade, de carinho, de amor, como eu vou poder ativar as minhas propostas reencarnatórias? Não vou poder. Então, às vezes, eu fico sozinha comigo mesma. Eu não tenho ninguém para se reajustar comigo. Eu fico numa solitude. Então, vamos pensar, meus amigos, neste mês de abril, que hora se inicia, nós estamos numa quinta-feira, 2 de abril. A quinta-feira antes da Páscoa. Foi numa quinta-feira igual a esta, lá no cenáculo em Jerusalém, que Jesus, com seus 12 discípulos, com a sua mãe, com várias mulheres, várias pessoas que ele convidou, que ele fez a lavação dos pés. Lavou os pés dos discípulos, mostrando a eles que eles deveriam ser conhecidos por muito se amarem, como Jesus os amava. E foi lá que ele disse que ia deixar um outro consolador para nós, justamente nessa quinta-feira pascal, que nós chamamos pascal, da Páscoa, da semana que antecede a Páscoa. Corresponde a essa quinta-feira, dia 2, hoje, 2 de abril de 2026. E ele disse: vou rogar ao Pai para vos deixar o outro consolador, que ficará convosco para sempre, que é essa doutrina dos Espíritos. Que o Espírito Joana de Ângeles, enquanto Joana de Cusa foi procurar Jesus na Palestina de outrora, e ele disse: Joana, segue a tua vida. Segue, minha filha. Um dia precisarei de ti. E assim agora, depois de várias reencarnações muito belas, Joana, no mundo espiritual, trabalha com e para Jesus. E deixou essa obra, o autodescobrimento, que nós estamos estudando. Eu, Carmen Silveira, e a Laila Fernandes, desejamos a todos vocês uma boa Páscoa, um final de semana maravilhoso, permitindo a lembrança da nossa discussão da noite de hoje. Esperamos que todos tenham gostado.
Mas o ideal mesmo, é que busquem ler a lição. O primeiro capítulo do livro, O Autodescobrimento. Nós estamos dividindo o capítulo em 4 itens. Estamos no terceiro item. Interação espírito-matéria. Paz e bem franciscano para todos vocês. Muito obrigada. Boa Páscoa. Fiquem felizes. São os votos da Carmen Silveira e a Laila Fernandes. Paz, muita paz para todos vocês.